Nós já tínhamos visto o funcionamento do DHCP e também do DNS, pelo menos o funcionamento de uma zona direta. Tínhamos configurado o servidor de CentOS para trabalhar com todas estas placas. Vamos ver o que é que está a acontecer de facto em termos de layers e em termos de passagem de tramas e de pacotes quando estamos a realizar um ping por nome ou um ping por FQDN. Portanto, vamos fazer aqui o seguinte, vamos colocar o Wireshark a funcionar. Esta máquina já está na rede e quer dizer que já pinga o servidor, portanto, mart.grsi 0615.local. Portanto, quando fizermos tudo isto, portanto, ele está a pingar, está a reconhecer e está a ir diretamente. Isto é o FQDN da máquina, portanto, é o FQDN desta máquina, que está também RFC named é aquele que já está definido aqui em termos de zonas. Portanto, nós temos uma zona que é esta zona no qual já está a responder. Ainda não vimos aqui as opções do Allow Update, nem outras opções que poderemos aqui colocar. Esta zona está também definida no fecheiro, isto é grsi.local, portanto ele está definida nesta zona, portanto por isso podemos pingar, colocamos estes dois registros, tanto na zona direta podemos pingar por nome, tanto para o FQDN da máquina, que é simultaneamente a autoridade, o Start of Authority para esta zona, e também o name server para esta zona, ou podemos também, neste caso ainda não é um canonical name, não colocamos aqui nenhum registro, mas ele pode funcionar também como se tratasse de um registro do web, como estamos habituados. Ora, voltando novamente aqui ao Windows XP, vamos então fazer o seguinte, vamos ipconfig flush DNS, portanto, os próprios sistemas têm caches para os pedidos de DNS, para não estarem sempre a realizar a mesma situação, e vamos agora começar a pingar. Vamos fazer então um start captura e vamos pingar novamente, como tínhamos feito, martgrsi. Portanto, ele pinga e agora vamos ver o que é que está a acontecer por debaixo do pano. Ora, primeira situação que daqui decorre. Temos então o IP, este é o IP que esta máquina já tinha, portanto, que é o 1010, e estamos então a verificar que o primeiro pacote, a source, é então com o destino 10.10.1 e vai então pedir a informação ao DNS. Portanto, é um query para DNS. Ups, escondeu-se. Portanto, será então uma query para o DNS. Portanto, o que é que está a acontecer? Em termos de layer 2, nós temos então já a definição do MAC address do source. Portanto, este é o MAC address da placa de rede que está configurada. Portanto, CA44F. E, portanto, temos aqui o source como source CA44F e o destination, que é aquele que está ali, que será então o IP, desculpem, o MAC address da placa de rede do ETH1, que será então EAFD. Portanto, este MAC address é então o destino para onde vai. Isto, layer 2. Depois, em termos de layer 3, temos então aqui o IPv4, Internet Protocol version 4, temos o source, ok? E depois temos o destino, que será então para o 10.10.1. Este pedido é feito, uma vez que nós pingamos o FQDN, a primeira coisa que fomos fazer foi, e uma vez que temos definido como o DNS, como o IP de DNS, como sendo o 192.168.10.1, daí que o pedido tenha sido feito para aquele MAC address, em termos de trama, é enviado um pedido através de UDP, User Datagram Protocol, para a porta 53 e o que é que vamos fazer relativamente a este pedido? O que é que o sistema foi fazer? Aquilo que ele foi fazer foi então fazer uma query onde diz o seguinte na query: qual é o IP em termos de IPv4 Type A e IPv4 para este host. E temos então o primeiro pacote que saiu, trama e pacote que saiu então do nosso computador, portanto UDP. A resposta depois do próprio sistema, portanto, neste caso do próprio servidor de DNS,
Portanto, verificamos aqui o destination, que é então o 4, A4 4F, portanto o XP, o source, que será então o Linux, e temos agora user datagram, portanto a resposta é igualmente enviada em UDP, porta 53, source port 53. E a informação, temos aqui depois a query que foi feita e temos a answer, em que é a resposta e foi aquilo que nós pedimos. Nós fizemos esta pergunta, qual é o IP para este nome, para este FQDN, e ele dá-nos então o endereço, que por acaso é o mesmo, mas poderia ser um outro qualquer. E disse, em termos de domínio, o autoritário é então este domínio autoritário, classe N, que está então no name server que está aqui. E temos aqui a autoridade e se nós verificarmos, era aquilo que estamos a ver, portanto ele manda então como autoridade e diz que o Start of Authority é isto e que o name server é este. Qual é a importância de identificar junto da resposta quem é a autoridade e qual é o domínio? Porque para que não exista aqui o envenenamento do DNS, aquilo que se chama o DNS poisoning, ou seja, algum computador ou algum sistema estar na rede e atribuir respostas que não são autorizadas e que não são identificadas depois pelo cliente. Obviamente que isto também poderá ser simulado, mas de qualquer forma vem sempre a resposta do próprio sistema. Após isto, após termos então o IP, passa-se então cedidamente ao ping. E então o ping, através do protocolo ICMP, é enviado um pedido, um header, e o pedido é feito em IP. Apesar de nós termos feito o pedido inicialmente através de nome, tudo o resto se passa através de IP. Portanto, Layer 3 sempre aqui definido. Temos então o source e o destination, Internet Control Message Protocol, ICMP, com o code, checksum, os identifiers, data type, e enviamos então uma string identificativa e única e exclusiva para que depois a própria máquina possa responder. E agora temos aqui a resposta, que neste caso será então com o echo, relativamente ao mesmo pedido que está definido com uma determinada sequência, e como em Windows está pré-definida a utilização de 4 pedidos de ICMP, essa informação é então enviada. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a ver neste primeiro vídeo é como é que funciona o pedido de DNS. E sempre que nós estamos a trabalhar, quer, por exemplo, se formos também à internet, neste caso eu já tenho save, não é preciso fazer save. Neste caso, já existe aqui um site que eu posso passar a mostrar dentro deste servidor, depois iremos aprender mais à frente, em HTTP, portanto que estará no www.grsi0615.local, ok? Portanto, ele tem aqui um site, portanto, ele está localizado dentro deste servidor, mas se tivéssemos também na internet, o que é que iria acontecer se nós agora, eu vou voltar a fazer o flush do DNS. Nós agora, quando estamos aqui a trabalhar com um browser, deixa-me só abrir aqui o browser que ele está um bocadinho. Portanto, se nós agora colocássemos www.grsi0615.local, okay? Portanto, é aquilo que acontece quando estamos a ir à internet e vamos então ver o que é que vai suceder. Portanto, o procedimento é em tudo semelhante àquilo que sucedeu. Portanto, alguém, não é isto que eu quero, alguém teve que atribuir ou identificar qual é o pedido. Vou pôr isto então a gravar. Está a gravar e agora vou então fazer aqui Enter. Inicialmente, portanto, ele temos a resposta, parar, temos que ser rápidos, e vamos olhar então para isto. Portanto, temos aqui depois uma query, isto é o próprio, reparem, nós assim que ligamos o browser, o Mozilla, automaticamente o browser foi fazer um pedido ao Mozilla, isto sem sabermos, portanto está a passar muita coisa sem sabermos aquilo que está a passar. Temos aqui o standard query de uma série deles, mas aquilo que nós precisamos é o seguinte, temos aqui os pedidos de DNS. Como podem ver, temos aqui no final os pedidos de DNS. O que é que este pedido de DNS está realmente aqui a realizar? Nós temos então user datagram, port, domain name e agora se formos ver aqui a query, temos, este ainda é a query do próprio Mozilla, não é esta que eu quero.
haveremos de ter a query, onde é que eu tenho aqui pedidos, nós podemos chegar aqui e fazer um filter, se puséssemos DNS, ok, não temos DNS, não temos um filter DNS, deve existir aqui um filter DNS, ok. Portanto, reparem, estes são os pedidos que são feitos e temos aqui o pedido, no meio de todos eles, temos então o pedido que foi feito, rigorosamente a mesma coisa que fizemos há pouco com o ping. Ops, está nervoso. Rigorosamente a mesma coisa que fizemos há pouco com o ping portanto, quando estivermos a pingar por nome. Portanto, escrevemos no browser www.rsi015.local, há um pedido em que ele está a perguntar na query qual é o IP para para aquele FQDN. E depois temos a resposta, ok? Temos a resposta em que a resposta vai nos dar então Opa, está nervoso hoje, deve ser porque é um dia especial. E então temos aqui o answer e como podemos então verificar, temos então a resposta e dá-nos então o IP. Portanto, é tudo isto que está a acontecer quando estamos a ir à internet. Nós escrevemos o nome, o DNS vai à procura, portanto, o computador manda um pedido para o DNS dá um pedido de IP e depois a partir daí processa-se todo o roteamento até chegar ao local. E vou parar o vídeo.